Olá, pessoal! Vamos para mais uma aula e hoje nós vamos falar de complementação e suplementação curricular. E daí, estão curiosos? Anotem aí no seu caderninho o tema da nossa aula, complementação, suplementação curricular para os estudantes com altas habilidades de superdotação. O que é isso? Vamos verificar? Então, olha só. Já anotaram? Os programas de complementação e suplementação curricular é um dos direitos que a pessoa com altas habilidades de superdotação possui. Então, planejar todo o enredo pedagógico, movimentar as inquietações internas e externas em prol do desejo de descobrir algo a mais a respeito de determinado assunto, nos leva a refletir que, ao mesmo tempo que a gente vai suplementar um currículo para um determinado estudante, pode acontecer de nós também termos que fazer a parte da complementação curricular. Isto geralmente a gente propõe para aqueles estudantes que têm altas habilidades de superdotação e que, ao mesmo tempo, eles também apresentam dificuldades acentuadas de aprendizagem. Pode acontecer, gente. Então, lembrando que o superdotado não é somente o gênio. E, assim problematizar o currículo escolar implica compreendê-lo, com certeza. Então, antes da gente problematizar, a gente precisa fazer o quê? Conhecer o currículo. Dessa maneira, é imprescindível refletir acerca do conceito da palavra, desse modo, o currículo ele é originado, do latim, currere, que significa caminho, percurso ou trajeto. Então, esse é o significado da palavra currículo. Quando a gente vai falar de enriquecimento curricular, não tem como se deixar o currículo de lado, né? E aí, ao tensionar este olhar para a escola, nós podemos entender que o currículo, ele diz respeito à organização do percurso da escolarização do sujeito. E este tipo de dispositivo, ele envolve uma gama de fatores. Dentre eles, nós podemos destacar a organização estrutural. E aí, eu tenho um autor, que é o autor Veiga Neto, ele mais ou menos contextualiza o currículo em termos temporais. Ele cita que o currículo, ele engendrou, e de certo modo ainda engendra, o quê? Rotinas, ritmos para a vida cotidiana. E todos aqueles que, direta ou indiretamente, têm algo a ver com a escola. Então, com base nessas contextualizações, nós podemos perceber que o currículo, ele agrega um conjunto de práticas que governam o quê? As ações escolares. Isso é fato, né? Então, existem algumas possibilidades de percursos que poderão contribuir na formação integral do estudante com altas habilidades por dotação. Uma dessas possibilidades é o quê? Um enriquecimento curricular. E aí, como possibilidade inicial, nós podemos observar em alguns documentos que orientam as escolas a rever os documentos legais que norteiam o ensino. Esses documentos são o quê? Projeto político-pedagógico, a gente chama de PPP, regimento interno, proposta pedagógica. Então, ambos, eles carecem de contemplar as necessidades cognitivas, afetivas e sociais dos protagonistas, antes de se entrar em cena, antes de entrar na escola, esses documentos precisam já estar pré-estabelecidos para que a gente tenha uma prática mais coerente. É importante que a escola disponha de recursos e estratégias curriculares adaptadas. E aqui eu trago, anotem no caderninho de vocês também, adaptação curricular. O que é isso? Como fazer uma adaptação curricular? Então, é importante que a escola disponha de recursos e estratégias curriculares. Para quê? Para auxiliar esse estudante a desenvolver os seus potenciais, as suas habilidades. Então, de forma a cooperar com o pensamento crítico, o pensamento criativo de todos os estudantes, independentemente de diagnóstico. Então, visto que eles necessitam de uma gama de experiências de aprendizagem em quê? Significativas, desafiadoras, enriquecedoras, e que estimulem seu incremento cognitivo, que beneficiem a efetivação plena do seu potencial, como nós podemos perceber nas políticas públicas, elas garantem isso, mas a nossa prática, geralmente, ela é mais fragilizada, porque nos falta alguns recursos, principalmente conhecimento. Então, de acordo com esse contexto, o currículo, ele é alvo de muitas discussões,
Uma vez que essa programação, ela precisa considerar o quê? As necessidades cognitivas, afetivas e sociais de todos os estudantes, e principalmente dos estudantes com altas habilidades de superdotação. Eles vão precisar de todo esse suporte na parte da complementação e suplementação curricular. Nunca será demais sublinhar esses fatos, elencar o que nós necessitamos pensar acerca do currículo, pois entre essas coisas também, tal entendimento ele desfaz. Por que esse entendimento ele se desfaz? Conforme a gente vai vivenciando. Conforme nós vamos vivenciando, nós vamos percebendo que algumas situações, elas não vão dar certo, né? E aí, partindo dessas reflexões, falando de currículo adaptado, de enriquecedor, currículo inclusivo para os estudantes, nós também podemos perceber que o currículo, ele também precisa ser pensado pelos próprios estudantes. E aí eu lanço um questionamento. Como pensar o currículo de forma inclusiva e de forma colaborativa? Né? Como nós podemos fazer isso? Seguindo essa linha de pensamento, nós também podemos fazer outras perguntas. Qual é a função da escola diante das práticas de ensino inclusivas que operam no processo de ensino e aprendizagem dos sujeitos? Qual é? Qual é a função das avaliações externas nesse cenário? Será que o foco do currículo está voltado apenas para a produção do sujeito que tira nota boa? E os demais que talvez por conta de suas singularidades, eles não conseguem responder às regras ditadas pelo currículo escolar. Como que fica estes nesses casos? Esses sujeitos estariam excluídos? Então, este fator, ele evidencia muitas preocupações. O que é mais importante para a escola? A nota no IDEB, né? Ou o desenvolvimento integral? A nota no IDEB é um indicador da qualidade da educação básica. Mas o que importa mais para a gente? Essa nota ou o desenvolvimento integral dos nossos alunos? Qual é a relação da avaliação com a inclusão? Por que se discute tantas políticas educacionais inclusivas se o próprio sistema de ensino apresenta características excludentes? Nossa, gente, muitas perguntas, né? Muitas perguntas, mas são perguntas pertinentes. Então, nós percebemos o quê? Uma incoerência curricular. E essa incoerência curricular, ela tende a desmotivar o estudante, levando para onde? Para o fracasso escolar. Para se obterem respostas positivas, é essencial regravar as cenas pedagógicas com lentes heterogêneas. Porque as lentes homogêneas, elas não dão conta. Nós não temos sujeitos homogêneos, nós não somos homogêneos. Então, tendo em vista o quê? As diferenças de todos os atores que ali perpassam. Então, antes da gente avançar mais para a questão do enriquecimento curricular, em busca de conhecer essas outras cenas, né, de como fazer isso, cabe indagar. O ensino por meio de habilidades e competências contempla a singularidade apresentada pelos estudantes? Ou, nesse caso, o foco estaria concentrado apenas em preparar o sujeito para o mercado de trabalho? Então, aonde está o nosso foco, né? A escola seria um espaço para movimentar o pensamento dos estudantes, tendo em vista seu desenvolvimento integral? Ou seria uma mera produtora de mão de obra qualificada? O que nós estamos fazendo, né? E aí nós vamos conversar um pouquinho, né, sobre a questão das possibilidades de atendimento. Outra possibilidade de atendimento para as pessoas com altas habilidades de superdotação, além do enriquecimento curricular, é a aceleração, programa de aceleração. A aceleração é uma medida de organização. Essa medida de organização, ela implica em ofertar mais matéria escolar em menos tempo e avançar o aluno para as séries e assuntos que estariam frente ao currículo e na seriação escolar. A família do estudante, nesse caso, para fazer essa aceleração dele, a família tem que estar em acordo. E, geralmente, né, esse estudante também precisa passar por uma avaliação psicológica para saber como está o seu emocional, para depois fazer todo esse processo de aceleração dele para a fase seguinte. E aí o José Penzulli também, ele contribui com a gente sobre isso. Ele diz que nesse movimento, né, do enriquecimento curricular, ele tem uma outra teoria, que é a teoria do enriquecimento, modelo de enriquecimento curricular fundamentado na teoria dos 3 anéis, criada por ele mesmo. E aí, nessa teoria criada por José Penzulli, ele diz que o foco do trabalho
está na no desenvolvimento de estratégias curriculares para melhorar a prática pedagógica com os estudantes. E não simplesmente na aceleração de passar por passar, mas, né, todo um trabalho voltado. E o exemplo mais completo de tudo isso seria o modelo do José Renzulli, porque aparentemente é um modelo que pensa na formação integral do sujeito, por estar ancoradas aos três anéis, a teoria dos três anéis, que seria considerar as experiências exploratórias, as atividades de aprendizagem e projetos individuais, né, ou também projetos em grupos. Neste caso do enriquecimento curricular, do José Renzulli também, nós teríamos três tipos. O primeiro tipo de enriquecimento curricular seriam aqueles que estariam implicados nas atividades destinadas a todos os estudantes da escola. E, neste caso, seu principal objetivo seria expor aos alunos a uma grande variedade de disciplinas, tópicos, lugares, eventos, que normalmente não estão incluídos no currículo escolar. Então, seria uma busca de enriquecimento extraescolar, né? E aí, o enriquecimento já do tipo 2 versa sobre a utilização de materiais, de métodos organizados para o quê? Para agenciar o desenvolvimento dos processos cognitivos e afetivos. E aí, o do tipo 3 já estaria mais voltado para a questão do enriquecimento curricular, valorizando, né, outros aspectos que também poderiam ser agregados no enriquecimento extracurricular, que seriam aplicar esse enriquecimento a partir dos seus interesses, conhecimentos, ideias criativas, motivação, e em um outro problema da área de estudo de sua escolha. Pessoal, vocês que estão aí me ouvindo, né, aqui nós temos várias possibilidades de trabalhar com o estudante com altas habilidades por dotação. Nós temos o enriquecimento curricular, que é o que nós estamos abordando agora, o processo de aceleração. Mas, diante de tudo isso, eu quero fazer um grande destaque, que a gente precisa analisar os pormenores, não simplesmente fazer o diagnóstico e já ir acelerando, ou já ir fazendo a parte da suplementação curricular para esse estudante. Mas, primeiramente, ter todo um cuidado, porque nem sempre a nossa primeira impressão, ela é fundamentada, então, às vezes, a gente fica muito no campo empírico, né, e, de certa forma, isso não é saudável para o estudante, então, por isso, a gente tem que ter todos esses cuidados na hora de fazer toda essa movimentação. Cuidado, escuta, análises, estudos e avaliação com os profissionais indicados. Lá nos parâmetros curriculares nacionais também, nós temos um fato bem interessante da resolução 2, que citam que o enriquecimento extracurricular, ele pode ser desenvolvido nas salas de recursos, ou em locais especializados, como, por exemplo, os núcleos de atividades de altas habilidades por dotação. E aí, nós temos no Brasil, né, cada estado tem um núcleo de altas habilidades por dotação. Esses núcleos, eles são responsáveis por acompanhar as famílias, por fazer as avaliações, para dar orientações aos pais, buscar parcerias, enfim. Até aqui, nós explicitamos programas de enriquecimento escolar para os estudantes com diagnóstico de altas habilidades por dotação de modo em geral. Porém, faz-se necessário retomar as discussões no sentido de fortalecer o quê? Agora, a adaptação curricular também, porque existem estudantes que vão precisar dos dois, o enriquecimento e a adaptação. O enriquecimento para a área que ele tem altas habilidades, superdotação, e a adaptação curricular para a área que ele tem dificuldade de aprendizagem. A adaptação curricular, segundo os documentos legais, ela surge no viés da complementação pedagógica. A título de esclarecimento, e com base nos documentos, é importante a gente deixar destacado que as adaptações curriculares, elas não devem ser utilizadas apenas por um grupo específico. Elas não têm contraindicação. Nós também podemos utilizá-la para todos os estudantes que necessitarem desses conhecimentos. E aí, o nosso documento, nossos documentos legais, né, que dão suporte, eles trazem uma estrutura de adaptação curricular. Dentro dessa estrutura de adaptação curricular, eles trazem os seguintes questionamentos: o que o estudante deve aprender, como o estudante deve aprender, quando o estudante deve aprender,
como o estudante deve aprender, né? Então, são vários fatores que a gente precisa considerar para fazer uma adaptação curricular. Outro exemplo também que nós precisamos considerar é que essas adaptações curriculares, elas não precisam ser feitas exatamente pelos professores de sala de recurso multifuncional, mas elas podem ser feitas também pelo professor da sala de aula comum, sala de aula regular, ok? Então, nessa aula, nós aprendemos sobre o enriquecimento curricular, a adaptação curricular para os estudantes com habilidades por dotação, até porque nós precisamos ter em mente que esse estudante não é o gênio, tá? Nem sempre ele vai ser o gênio. Então, ele vai precisar dos dois viés. Ok, gente? Anotem as suas dúvidas, suas curiosidades, as suas inquietações. E aí, na próxima aula, nós vamos continuar essa discussão que está muito boa mesmo. Espero que você esteja gostando de tudo que você está ouvindo, você esteja anotando tudo para que você use isso depois. Até a próxima aula.